Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma formação em ATPC da área de Ciências Humanas. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Para que nossa reunião transcorra sem muitos percalços, precisamos adotar alguns procedimentos. Pedimos, então, que mantenham os microfones desabilitados para evitar interferências durante a formação. Se possível, também desabilitem as câmeras para melhorar a fluidez da apresentação dos slides. A interação, ela pode ser feita via chat, mas também gostaríamos muito de interagir com vocês verbalmente. Para isso, então, vocês podem utilizar o recurso de pedir a palavra. Para isso, é só levantar a mãozinha e aguardar, então, instruções para abrir o seu áudio. Informo que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais que serão utilizados, eles serão disponibilizados posteriormente para as unidades escolares. Entretanto, já disponibilizamos no chat e vocês visualizam nesse momento na tela o link e um QR Code para acessar essa pasta de materiais compartilhados. Pedimos que vocês, por gentileza, acessem essa pasta para que tenham os materiais em mãos, pois caso haja alguma intercorrência, a demora, o delay muito grande na transição de um slide e outro, vocês consigam acompanhar a formação. Ao final da formação, solicitaremos uma breve avaliação. É importantíssimo que vocês respondam, participem, respondendo a avaliação, pois a opinião de vocês contribuirá significativamente para o redirecionamento das nossas práticas. Dito isso, e para dar início à formação de hoje, eu passo a palavra, então, para a diretora do Núcleo Pedagógico. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito bom estarmos de volta nesse espaço de formação, que é o ATPC, e podermos continuar, contribuindo com vocês no aperfeiçoamento da nossa prática, da nossa prática do dia a dia. Continuamos, muitas escolas ainda vão continuar dentro do trabalho com o ensino remoto, E a gente pretende, com a formação de hoje, ajudá-los também a dar novas ideias, a dar novos incentivos para que vocês deem continuidade a esse trabalho que está sendo difícil, está sendo um desafio para todos nós, E a preocupação nossa agora, nesse momento, que estamos encaminhando para o final do bimestre, realmente é nos preocuparmos com o engajamento do estudante, com o engajamento do aluno, em todo esse percurso do primeiro bimestre, já que nós estamos caminhando para o fim dele, e vamos obter aí os resultados que a gente precisa alcançar, e aqueles que não foram alcançados, novamente vamos voltar para trabalhar com os nossos alunos e procurar cada vez mais engajá-los nesse processo da recuperação também, para que a gente possa avançar no ano letivo de 2021, tá? Então, eu passo para os PCNPs para que eles deem início à formação de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Irma. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde a todos e todas. Nós queremos apenas fazer uma retomada breve aqui do nosso tema, que nos propusemos a refletir com vocês essa semana. Eu e a Luciana nos debruçamos bastante sobre essa temática e esperamos que, desta forma, a gente possa contribuir também com umas reflexões necessárias para que a gente desenvolva esse processo de engajamento e que nós também nos engajemos na construção desse processo. Então, a ideia é um pouquinho de retomada da nossa temática desenvolvida no encontro anterior, da presença pedagógica, e também reconhecer que os estudantes, nesse processo de aprendizagem, eles necessitam, de uma certa forma, de uma
um incentivo ou uma estratégia que os docentes poderão desenvolver a partir da compreensão desta temática, a partir de autores. Nós trouxemos autores tanto estadunidenses como autores brasileiros, e ainda, se nós conseguirmos desenvolver tudo isso, vamos chegar lá nos roteiros de estudo, que é uma das solicitações para a gente continuar a reflexão em vista desse engajamento e também da presença pedagógica, potencializando a prática docente. A Lu vai dar uma retomada na avaliação. Muito boa tarde a todos, mais uma vez, em agradecimento a Deus por estarmos aqui. Sou Luciana, PCNP de Geografia, e é sempre uma alegria muito grande quando a gente, no início do nosso TPC, a gente analisa a avaliação do TPC passado, porque é realmente a presença de vocês nos auxiliando, contribuindo para que tudo transcorra de uma maneira que possa auxiliar. Na oração, antes de começarmos a TPC, é sempre essa, né? Que possamos auxiliar o máximo de professores possível, trazer calma, trazer mais segurança, e vocês dão esse feedback para a gente nas avaliações. Então, agradecemos muitíssimo a presença de vocês na avaliação. Estávamos em 157 professores no nosso ATPC passado, no dia 30, e aqui está, né, um compilado dessas informações. Então, 100% das avaliações aí contribuíram para que a temática fosse aprovada, então estamos chegando até vocês, isso é muito importante. E 37% dos que responderam à avaliação, lógico que a gente quer chegar na avaliação aí de 70% dos professores, né? Quem sabe, ou até 90%, 100%. Mas 37% dos que responderam pediram para que a temática continuasse, né? Continuar a temática, plano de aula e roteiro de estudo na abordagem prática. Então, é o que nós vamos estar trazendo para vocês. Lógico que a teoria sempre se faz necessária, porque a prática ela vai ganhando consistência a partir do momento que temos novas teorias, novas informações, e aí a gente vai ampliando as nossas ações. 27% de vocês sugeriram continuar assim, o ATPC com clareza, dando oportunidade de participações. Foi fantástica a participação de vocês no ATPC anterior, a gente ficou muito empolgada, muito animada mesmo, trocando experiências e ampliando saberes e interações, né? É muito bom mesmo, ajudou muito e vai ajudar sempre as interações. E aí vem a sugestão de temáticas. 3% pediu para aprofundar o tema metodologias ativas, dicas e estratégias. 3% pediu para aprofundar competências socioemocionais. 2% pede aí que o currículo e o material do novo ensino médio seja abordado na TPC. Tá vindo aí hoje, hein? Vamos falar de ensino médio hoje, se tudo correr bem, na conexão também. Habilidades essenciais e ensino híbrido, 2%. Pediram também um pouquinho de diário digital, temas transversais, adaptação curricular, projetos da área ou projetos interdisciplinares, busca ativa, são temáticas que estão sendo sugeridas. 16% não deixou sugestões, mas deixaram mensagens de carinho, de motivação, isso agradecemos muitíssimo, né? Isso, a gente ganha força para continuar estudando e aprofundando. Tivemos a contribuição aqui também, né? Uma puxadinha de orelha aqui, para melhorar a visualização dos slides, alguns com letras pequenas, para celular fica difícil visualizar, tá? Já estamos olhando isso com mais carinho e vamos ver se dá para melhorar. Outros sugeriram, né, utilizar outra ferramenta, no caso do Meet. Lógico que nós temos aqui, né, já o apoio do Centro de Mídias,
dentro do Teams para a gente utilizar. Então, vamos, mais vale aí a dica. Muito obrigada, gratidão pela participação. Atentar-se para o mundo que existe além dos muros da escola, né? Não ficar só com a temática pedagógica, mas é a nossa formação, né? É a nossa intenção, mas também pandemias e sofrimentos. Lógico que a Conexão Solidária vem aí com toda a força para auxiliar, né? A TPC hoje do CMSP também, semana passada, vem auxiliando bastante, né? Mas vale aí a dica também, gratidão. E o formato de ATPC com mais diversidade de recursos. Vocês vêm observando que os nossos últimos ATPCs a gente não está pondo vídeo. Desistimos desse sofrimento porque a gente sabe que quando a gente coloca o vídeo, uns assistem, outros não assistem, uns conseguem conectar, outros não conseguem, cai a conexão. Então a gente prefere deixar o link para que vocês assistam depois, tá? Mas a gente vai melhorando. Então, gratidão pela avaliação, que o ATPC de hoje a gente possa, assim, aprofundar bem mais o engajamento e possamos continuar nessa linha, auxiliando cada vez mais. Passo a palavra, Egídio. Então, gente, a semana passada nós tivemos um momento assim muito importante de participação que nós ficamos muito empolgados e animados. E esta semana nós trouxemos também uma proposição para vocês participarem com a gente na construção de uma memória pedagógica. E a ideia é que você possa recordar uma característica marcante de um professor, de uma professora, que foi presença inspiradora em sua jornada formativa. Aí tem todo esse momento de fazer uma busca também psicoafetiva para esse momento, já que nós estamos trabalhando também o desenvolvimento das competências socioemocionais, nós também precisamos desse momento psicoemocional. Então, nós queremos trazer para vocês esse momento. Aos mestres que marcaram nossa vida, que lembrança vocês trariam? E tem essa frase: aprender para ensinar, ensinar para viver, viver para educar. A proposição agora é que você o faça por meio de uma nuvem de palavras. A gente vai propor, a partir do próximo slide, uma música e um QR Code. E você deverá participar, por favor, participe efetivamente desse momento. Para quem está no celular, é só clicar no link que vai abrir já em uma palavra. Vamos lembrar dos nossos mestres, aqueles que fizeram parte da nossa história. Quem está no computador pode usar o link também, mas é só colocar a câmera do celular no QR Code que abre. O mais importante é que tenhamos a participação de vocês. E conhecer a ferramenta também, né? Que é muito importante vocês terem aí para estar utilizando com os alunos. Participar. E esses mestres tinham, como é a característica deles, que marcaram a minha vida em uma palavra. Olha lá, já está aparecendo. Gratidão, Fábio. Olha as palavras aparecendo, os colegas participando.
É uma ferramenta Muito para... bacana. Muito bacana. Ô, Fábio, você quer comentar para a gente? O Egídio, vamos lá, eu posso tentar. Vai lá, vai lá. Contamos contigo agora. Tivemos uma participação bastante tímida, viu, Egídio? Ah, não acredito. Olha, estamos com 112 participantes na formação e responderam, né, participaram, né, dessa atividade 31 pessoas, né? Então, vamos lá, as palavras que eles elencaram, então. Deixa eu só atualizar mais uma vez para ver se tivemos mais participações. 32 pessoas. E aí a gente tem conhecimento, né, citado várias vezes, compromisso, inspiração, postura e conhecimento, renovação, força, determinação, persistência, dinamismo, foco, preocupação, inovador, alegria, sensibilidade, irreverência, sábia e gentil, inovadora, empatia, postura, verdade, criativo, amigo, compreensivo, dedicação e organização. Essas foram as palavras elencadas na dinâmica. Muito obrigado, Fábio. Bom, Nossa, gente, mas as mas participações de alta qualidade, hein? Muito foram bacana, muito fantásticas. bacana. Vocês São observem que é uma características. ferramenta, Fábio, bem rápida, né? Que dá para utilizar ali no dia a dia com os alunos e já sai a nuvem de palavras ali, né? Bastante interessante para ser utilizado e fica a nossa dica aí. E é A fácil nuvem de, de... a Diga, Fábio. nuvem de palavras é uma das funcionalidades dessa ferramenta, né? A gente consegue diversas outras, né? E tudo isso em tempo real. Assim que o estudante responde, a gente já tem esse consolidado em tempo real daquilo que foi respondido. Uma ferramenta bem bacana. Certo. Gente, gratidão mesmo, é isso que a gente sempre traz, né? E vamos fazer uma retomada. Ô, Lu, você quer retomar um pouquinho? Olha, gente, as palavras apresentadas deixam bem claro, né, o que é a presença pedagógica na prática. Quando lembramos desses nossos mestres, dessas pessoas, lógico que é sempre bom lembrar com gratidão, fazer uma oração para aqueles que fizeram parte da nossa formação. Mas o que eles têm ou o que eles deixaram que nos marcou tanto? Presença pedagógica. E é isso que é essencial compreendermos, porque a presença pedagógica, ela traz essa proximidade. Não é só o fato que nós comentamos no TPC passado, de, nossa, como eu te entendo, né, de dar um abraço, né, mas é aquele vínculo pedagógico que se cria. Eu acredito em você. A gente pode lembrar desses mestres que quando eles olharam para a gente falaram, não, eu acredito em você. Você pode aprender, você está crescendo, você tem... ele mostra conhecimento, ele mostra atitudes. E exatamente isso que marca. Esse compromisso, essa relação. Só dando uma retomada no nosso ATPC anterior, que a gente trabalhou sobre a presença pedagógica, o acolhimento ele é muito importante, então, mas é o acolher pedagógico, é o acolher para a aprendizagem, é você se tornar importante para o processo, eu sou capaz, eu vou conseguir, e tem toda uma linha, né? Um princípio educativo que deixa claro que primeiro, para que eu tenha presença, eu preciso encontrar comigo mesmo. Esse acolhimento é o acolhimento interior, é aquele acolhimento para a aprendizagem, é aquele acolhimento para a vida social, porque a partir do momento que eu me encontro dentro desse processo, eu posso levar para o outro, eu posso compreender e aceitar o outro. É o que nós discutimos um pouquinho na TPC passado também sobre empatia. Não é só o fato de que, nossa, eu reconheço, mas eu estou aberta para compreender o outro.
porque são situações diversas, são realidades diversas, mas estamos num processo de aprendizagem. E acreditar que todos podem aprender é um passo, assim, essencial, é um passo muito importante. A partir do momento que você se acolhe, se abre para o acolhimento, você se sente também compreendido e aceito. Sua autoestima vai lá em cima. Você começa a ter autoconfiança. Sempre que a gente pega uma turma nova, eles ficam um tempo testando a gente, né? Se eles podem ou não gostar da gente. Essa confiança é importante. A partir do momento que eles sentem que a nossa presença ali, que nós estamos realmente para compreendê-los, isso acontece de uma forma bem mais rápida. E aí vem a valorização, e aí a gente começa a construção do projeto de vida. E esse projeto de vida, logicamente, perpassa em todos os sentidos. E aí sim é todo o ciclo da presença pedagógica, da pedagogia, da presença, do estar, né, realmente ali dentro. E vamos falar da temática de hoje, né? Estarmos engajados. E o que será esse engajamento, Egídio? Eu acho que eu estou com o microfone aberto, né? Sim, está, Egídio. Então, a princípio, nós queremos ouvir um pouquinho daquilo que se faz, daquilo que já se tem, daquilo que se entende, do engajamento do estudante na aprendizagem. O que é para você o engajamento do estudante na aprendizagem? Como a gente começa as aulas, sempre provocando um começo de conversa, e nesse começo de conversa nós queremos ouvi-los. Nós podemos ouvi-los pelo chat, com as suas contribuições, podemos ouvi-lo também, se levantar a mão assim e pedir a palavra, nós estaremos também ouvindo vocês. Então, é o momento que a gente vai dar 2 minutinhos para vocês interagirem com a gente, da mesma maneira que nós vimos belamente na semana anterior, na quinzena anterior. Enquanto eles se preparam para a participação, a Celi, né, Celi Fernandes, contribuiu na atividade anterior, colocando postura. O Reginaldo Gouveia, amor solidário e empatia. A Vanusa, amor compreensivo e, acima de tudo, não excluir ninguém, o que marcou todos com amor. E a Ana Geise, Egídio, acredito que minha inspiração está aqui na nossa reunião. Ele foi meu professor de geografia por vários anos. Sua simplicidade, amor e sua profissão, sua dedicação foram decisivas na minha escolha profissional. Linda, hein? Gratidão à participação de vocês. Vamos ver aqui. Admilson, mostrar, agora sim, vamos lá, o que é engajamento, mostrar para o aluno que ele é muito importante. Gratidão, Admilson, vamos lá. Alguns levantaram a mão, Egídio. Eu não consigo ver, Lu. Quem Mas pode... já abaixou. O que é para você engajamento do estudante na aprendizagem? Vamos aprofundar estudos hoje. Engajamento. Stoelso está dizendo ele ser protagonista, mostrar proatividade. Olha só. Legal, o contexto de proatividade é importante realmente nesse contexto. Mais um minutinho. Engajamento. Uma palavra bastante comum, né? Mas o sentido... Opa, tá chegando aqui. Mário Marques, estudantes e professores trabalhando juntos. Gratidão, Mário. Aparecida Rosa é quando o educando se faz presente no processo educativo. Olha lá a relação. Gratidão, Aparecida. Marlene, ser protagonista juvenil. Muito bem. Miguel, envolvido. Josélia, engajamento de aprendizagem é interação do aluno com o professor. Gratidão, Josélia. Sônia, ser protagonista.
Olha só, hein? Muito bom. Muito bom. Eu Olha o acho que a gente pode Gelson. continuar, né, Lu? Só vou ler do Gelson aqui, olha. Tá. Incentivar o aluno a participar ativamente da aula. O Jefferson Luiz. Fábio, o Jefferson está com problema de conectividade. O aplicativo pede autorização. Eu acho que seria legal o link, né, para entrar. Clodoaldo, engajamento e protagonismo, incentivo. Muito bom. Gratidão aí à participação de todos. Vamos em frente. Depois a gente volta e acaba de ler, que a gente adora ler a participação de vocês. Tá certo. Então, vamos continuar um pouco. O que nós quisemos aqui? Nós quisemos trazer para vocês uma reflexão para dizer que engajamento não é um conceito novo. Na verdade, ele está na história da educação já há algum tempo. E vários autores têm contribuído com a reflexão sobre o processo de engajamento do estudante. Lá na década de 30, já com autores estadunidenses, o Taylor ele traz a aplicação do conceito de tempo na tarefa. Então, o tempo na resolução do problema, o tempo na execução de ações pedagógicas já está pregoado lá na década de 30. Nos anos 60, 70, o Pace fala da qualidade do esforço, a qualidade no sentido daquilo que nós vamos aplicar ou desenvolver com maestria, buscando sempre a excelência, né? O Austin, ele fala do envolvimento do estudante. Então, vocês veem que são palavras, são coisas que vocês já estão observando no contexto estudantil. O Pascarella, que também é radicado lá nos Estados Unidos, ele fala do resultado de aprendizagem, aí pensando naquilo que nós queremos que o estudante aprenda, e que, de fato, que ele aprenda, e que nós possamos contribuir com isso, enquanto docentes. O Gamson e o Sherin, ele fala de boas práticas na educação superior. E aí a gente quer fazer um adendo, né? Na verdade, quando nós olhamos para o processo de envolvimento do estudante, nós temos que perceber que esta reflexão é feita no âmbito do nível superior, mas para que o estudante chegue no nível superior, é preciso que nós construamos esses conceitos também no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino básico. O Tinto vai trazer a ideia da integração social e acadêmica, e aí a gente faz um aporte, né, que, na verdade, entre 90 e 2000, nós trazemos o conceito de pedagogia da autonomia, que é a proposição do Paulo Freire, quando ele fala que todos nós, enquanto educadores, nós precisamos ter algumas especificações para o exercício de nossa função. E nesta obra da pedagogia da autonomia, o Freire traz uma boa abordagem, e a gente sabe que o Freire é o nosso, digamos assim, patrono da educação brasileira, e que a gente deve, com certeza, estudar o Freire e conhecer as ideias do Freire a partir das suas percepções da andragogia, do processo de ensino-aprendizagem. Ele traz a ideia de que devemos desenvolver a humildade, de que devemos ter tolerância, devemos apreender a realidade, conhecer de fato, exercitar a alegria e a esperança. O Freire ainda fala que o educador ele deve proporcionar segurança para o estudante, ele precisa ter competência profissional, ele precisa ter capacidade, generosidade, ser alguém comprometido, com vontade de intervir no mundo para mudar a realidade, buscar a transformação do contexto a partir da liberdade, da autoridade, que a autoridade aqui é a autoridade
não apenas pela imposição, mas a autoridade vinda do seu capital cultural, ele saber escutar o estudante, ele precisa ainda entender o que acontece na realidade e perceber as ideologias que estão presentes no cotidiano. E ainda, para finalizar, o Kuhl e o Schultz, e associados, e o Kuhl também apresenta a ideia de engajamento do estudante. Aqui eu trouxe uma ideia para a gente pensar, né? Que a prática educativa é um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educandos e educadores. Paulo Freire trouxe essa ideia para a gente. E aí, ainda nós precisamos buscar mais uma compreensão do processo de engajamento estudantil. E olhando todas essas bibliografias, também os vários aportes teóricos que nós fomos, ao longo desses dias, estudando e pesquisando, o que nós queremos de fato, né? Nós queremos que o estudante ele tenha excelência acadêmica. É um conceito que nós estamos buscando compreender com profundidade isso daí. Mas o estudante não pode ser um ser alienado, nem o professor alienado. Então, é importante conhecer a realidade. E quando eu olho aqui nesse quadrinho meio avermelhado, eu olho para o contexto pandêmico, o que está acontecendo, para além do muro da escola, como nós até pedimos que a gente conseguisse visualizar esse aspecto. Tem aspectos globais que envolvem tanto a natureza, a economia, a ciência. Então, aquela ideia da visão sistêmica que a gente tem que ter para compreender o que está acontecendo no mundo. As dimensões políticas, a politização da pandemia também, todos esses aspectos que nós também precisamos refletir, pensar. Os tempos que se tem para as tarefas nesse contexto de pandemia, qual é o tempo que se dispõe, e ainda perceber que para que a gente dê conta, tanto nós como educadores, quanto estudante, nós precisamos ter uma automotivação. Esse contexto ele está nos machucando muito. E é importante para nós, graças a Deus que a ciência vem chegando, as vacinas estão se aproximando, mas ainda está longe de acontecer aquilo que os cientistas chamam de imunidade de rebanho, porque nem todos ainda estão tendo acesso à vacinação por conta de uma série de problemas que nós sabemos muito bem. E se nós olharmos na perspectiva do engajamento estudantil, é preciso que ele desenvolva hábitos de estudo. Desenvolver hábitos de estudo nesse contexto. Ter um espaço para que ele possa aprender, para que ele possa pesquisar, estudar, ter um ambiente virtual, nós vamos falar mais adiante, e depois ele possa também se envolver no processo acadêmico, o processo educacional, e ainda buscar a interação com os professores. Quando nós olhamos esse aspecto do engajamento, nós olhamos também para outras redes de apoio, né? Aquilo que hoje no ATPC da manhã foi trazido a partir do Conviva, né? Que existem muitas experiências acumuladas, o que nós sabemos, o que nós já conhecemos, o que nós somos, e também nós precisamos olhar para as nossas potencialidades, quais são as nossas aptidões psicogenéticas, ou seja, as nossas capacidades de compreender a nossa origem, a nossa vida, a forma de estar no mundo. É preciso que ainda os estudantes possam ter o apoio da família e de redes de proteção, conselhos e tudo mais. E ainda, no outro lado, buscar
enfatizar a necessidade de ter foco no processo de aprendizagem. E ainda conhecer essas potencialidades, aquilo que nós somos capazes, aquilo que nós temos de contribuição para a realidade, para o mundo. E aí, veja só, se eu falo de engajamento, eu preciso de compreender o mundo, eu preciso de ter hábito de estudo, eu preciso de ter uma rede de apoio, é preciso também que eu tenha disposição e condições para me desenvolver. Por isso que as experiências propedêuticas, que a gente quer chamar a atenção, aquelas experiências que nos conduz para a meta que nós queremos alcançar. Então, o estudante ele vai sempre desenvolver essa busca da realização do seu projeto de vida, né? Para isso, ele precisa ter suporte institucional. A Secretaria da Educação, a escola, a família, o ambiente escolar, ambiente familiar, o sistema de ensino como um todo e as possibilidades de ensino no contexto que está sendo proposto em tempos pandêmicos com a proposição do ensino remoto. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que engajamento supõe todo esse cenário que nós estamos trazendo para a gente pensar. Vou passar para o próximo slide. Ô, Lu, eu começo e se você achar que eu não fui feliz aqui, você completa para mim, tá bom? Imagina, gente, muito bem explicado. Você quer que eu pego daqui? Vamos pensar a partir de toda essa análise que o Egídio trouxe para a gente, que foi, né, foram 15 dias aí, né, intensos de aprofundamento de estudo dentro da temática engajamento. É sempre muito importante entendermos essa análise aqui. Semana passada nós trouxemos as dimensões dentro dos 4 pilares, as dimensões da aprendizagem. Vamos trazer para essa análise também as dimensões do engajamento. Que engajamento queremos ter? Podemos pensar no engajamento cognitivo, no engajamento comportamental e no engajamento emocional. Lembrando sempre que é um círculo, né? Então, dentro desse círculo, não há começo e não há fim, existe sempre não é uma sequência linear, mas as ações buscam exatamente o quê? A aprendizagem. E na aprendizagem, não existe certo ou errado, mas existe exatamente uma intencionalidade de crescimento. Então, isso é muito importante. Então, os 4 pilares da educação sempre embasam nossas análises, sempre embasam o caminhar dessa situação. Então, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Trazendo o engajamento para essa análise, nós pensamos, então, no engajamento cognitivo, que seria o quê? A abertura a novos saberes, o compromisso com o processo de aprendizagem e como isso pode ser pensado na organização do que foi aprendido, né? As estratégias diversificadas que estão sendo utilizadas, a contextualização de forma significativa. Se eu quero desenvolver o engajamento com o meu estudante, logicamente eu preciso conhecer, eu preciso diagnosticar quem e a que realidade ele realmente está. O engajamento comportamental é o mais fácil dos 3 de ser analisado. Por quê? Porque você vê pela participação. Nossa, meus alunos, meus estudantes estão bem participativos, estão cooperando, estão entusiasmados. Então, esse engajamento, ele é fácil de identificar, mas ele necessita dos outros 2 para que ele aconteça. Porque dificilmente os engajamentos aqui, as dimensões acontecem de forma isolada. E o engajamento emocional é na linha do aprender a conviver e do aprender a ser. E o que vem para auxiliar nesse aspecto? As competências socioemocionais, que estão presentes aí
dentro de todo o material, dentro de toda a estrutura que nós vamos estar apresentando para vocês. Pensar no engajamento do cognitivo, do comportamental e do emocional. Qual a outra, não vamos dizer linha, não é? Mas a outra, uma vertente que está muito presente dentro do material e dentro dessa estrutura e dentro do currículo paulista, que foi também embasando a BNCC, as macrocompetências socioemocionais. Então, o que é que nós temos aí? Dentro do material do Ayrton Senna, que vem dando um apoio assim, fantástico para a educação já há muitos anos, aí vamos dizer, mas essa organização que também está embasada dentro da ideia da Unesco, em que esses pilares socioemocionais levam, logicamente, a um engajamento muito maior. Então, dentre essas macrocompetências, a gente destaca para vocês aqui o engajamento com os outros. Nós vamos dar um zoom aqui, né, gente? Se der mais um zoomzinho, acho que vai ficar maior, né? O engajamento com os outros, que é exatamente o quê? Dentro dessa concepção: iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Em que auxilia essa competência, engajamento com os outros? A ter abertura para conhecer e falar com os outros, manifestar opiniões, ter assertividade. Ela é muito importante ao se desenvolver para a formação de lideranças. E como isso pode acontecer na prática? Tá? Eu não estou com controle, viu, Egídio? Você quer que eu assuma o controle? Não, é só um adendo só, tá? Diga lá. Então, quando você traz essa ideia do engajamento com os outros, é tão importante retomarmos também aquele conceito que nós já trabalhamos em filosofia, que é o conceito da alteridade, do respeito ao diferente. Então, nesse caminho, a construção desse processo de aproximação do outro é necessário, exige também esse compromisso com a realidade individual de cada um. Tá? Era só isso que eu queria trazer como contribuição ali. E lembrando, no início dos nossos slides, quando fala da evolução do tema engajamento, ele vem na área acadêmica, né? Ele vem no ensino superior, é muito importante destacar que nós somos a geração de educadores que está colocando todas essas ideias em prática. A prática nós estamos desenvolvendo. Então, nós vamos ser lá no futuro a geração de professores que vai trazer esse novo olhar. A gente sai daquela estrutura de ensino de fatos e conceitos, que é chamado de ensino tradicional, para essa nova concepção. Então, está sendo criada e nós estamos dentro dessa concepção. Mas como fazer isso? Então, o próprio material do Ayrton Senna é bem rico, né? E, logicamente, os colegas que trabalham em Nova têm um aprofundamento maior dentro desses materiais, que é o próprio projeto de vida, tecnologia e as eletivas, mas a gente traz também para a área aqui de ciências humanas esse material, porque ele tem muitas dicas práticas, que é isso que a gente precisa, né? Pensar a teoria, pensar a prática, rever a teoria, fazer novas práticas. E repensar de novo. Quando eu indico... E repensar de novo. A questão da dialética, né, do processo. Isso, né? Sempre é um ciclo de pensamento. Como que eu analiso, né? Como é que eu faço para desenvolver entusiasmo? O conhecimento, quando ele amplia, ele traz esse entusiasmo, né? Quanto mais a gente aprende, mais liberto a gente fica. Isso é importante. Então, quando há o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem, e como eu faço isso? Gente, na escolha da metodologia. A gente vem batalhando bem isso. Quando eu escolho uma metodologia que permite isso, eu já estou dando um passo à frente. Então, é soltar a aula da minha mão, né? Só eu falo e vocês escutam, e escolher práticas que vão estar, estratégias que vão atender esse novo andar, certo?
Como assim? De que forma? Então, pensemos, uma sala de aula invertida, uma gamificação, uma aprendizagem em projetos, uma atividade entre pares, não é? Você foi para frente, Egídio? Mas lá Sim, no é o que você está slide do retomando. entusiasmo tem várias ideias, não é? Aqui, na assertividade e na iniciativa social. Como? Olha, quando eu vou dar um debate em aula, agora voltou para mim. Mas tudo bem, é essa a ideia, né? O entusiasmo, ele só acontece a partir do momento que a gente se faz presente. Vocês nos deixaram muito entusiasmados no ATPC passado, anterior, a participação de vocês, a proximidade de vocês. Né? Trouxe um up aqui, né, para a equipe de Ciências Humanas da diretoria, que, nossa, nós vamos estudar mais. Né? Pode passar, gente. Como eu identifico iniciativa social e assertividade? Pensemos num debate, numa roda de conversa. Eu estou sugerindo essa metodologia para desenvolver o quê? Então, eu penso, não, olha, a gente vai fazer um debate agora para que vocês possam expor ideias, para que vocês possam analisar, só que respeitar o que o outro tem a dizer. Nessa única frase, a gente já traz muita coisa. Né? Identificar esses pontos, por mais simples que eles sejam, ajuda o estudante a compreender. Quando eu dou um exercício, uma resolução de exercício e coloco eles em dupla, para quê? Para um ajudar o outro ou para um colaborar com o outro? Olha, é uma atividade de colaboração. Eu vou reforçando aquilo que é importante dentro do engajamento. Olha, nós vamos desenvolver essa atividade numa relação de colaboração. É para que um colabore com o outro. E assim vai, gente. Projeto de pesquisa, de intervenções na escola. Então, diversificar essas pesquisas, incluir diálogos, envolver toda a equipe dentro desses projetos, né? Levar o aluno a perceber, o estudante a perceber todos os atores que estão dentro da escola. Como mais eu posso desenvolver esse engajamento dentro da escola? Monitorias, seminários, contação de história, videochamadas, no estudo remoto, podcast, produção de vídeos, jogos, debates, parcerias em turmas. Perdi o ar aqui, gente. Ou seja, Beleza. São muitas ideias. Mas o que faz, está empolgada. Mas o que faz a diferença, gente, é a intencionalidade em que eu proponho a atividade. É essa intencionalidade que vai fazer a diferença. Eu estou desenvolvendo essa atividade para que possamos ter X resultado. E aí isso vai ficando claro para o estudante. E todo esse engajamento social, todo esse engajamento com o outro, todo esse engajamento cognitivo, gente, tem um documento maior, que é o próprio currículo. Então, fica claro dentro do nosso... mas por que está vindo isso agora? Porque nós temos uma estrutura organizacional, o nosso currículo maior, que é o nosso livro de cabeceira, aquele que está todo marcado, né? Cheio de indicações, cheio de anotações, que a educação se faz de forma integral, em todas as suas dimensões, intelectual, física, socioemocional e cultural. Esse é o nosso documento maior. Lógico, tem todas as resoluções, tem todos os embasamentos, mas ali, próximo à sala de aula, fica claro o que o nosso currículo fala: viver, aprender e se relacionar dentro desse contexto, com autonomia e mobilização de competências. Buscar soluções criativas e fazer escolhas, ou seja, o nosso projeto de vida. Lu, agora eu só quero fazer essa retomada que nós temos essas 10 competências que está presente lá no currículo e que foi revalidada pelo currículo paulista, mas que dá todo esse suporte para que se desenvolva todo um projeto de educação que leve em consideração esta dimensão do ensino em todas as perspectivas, em todos os contextos,
Então, olhando para os conceitos necessários para a prática docente. Então, de uma certa forma, nós temos o currículo e nós temos as competências. As competências da BNCC também validada pelo currículo, e que, na verdade, esses documentos ou essas percepções, elas não podem nunca deixar de ser um referencial para o desenvolvimento de nossa prática docente. Quando nos deparamos aqui com o currículo em ação, nós olhamos lá para o ensino médio e nós vemos a preocupação da equipe de curriculistas de trazer a integração do desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico. E aí é sempre importante perceber nas proposições trazidas qual é a macrocompetência que está sendo proposta e quais as competências necessárias para o desenvolvimento dessas práticas, ou ainda o desenvolvimento dessas competências. Então, para além da definição, é a forma de proposição dessas competências no cotidiano escolar. Então, isso vincula muito àquilo que nós sempre falamos e que vocês já sabem, assim, de cor salteado, que é preciso que o professor tenha esta intencionalidade. Ele precisa deixar muito evidente para o estudante o que ele necessita, o que ele está propondo e qual é o objetivo de sua prática ou do seu processo didático apresentado. Complementando, Egídio, Sim. Caderno do Professor, Currículo em Ação, Ensino Médio, página 7, a partir da página 7, nós temos toda uma estrutura de estudo, uma apresentação de como acontece ou deve acontecer, né, ou sugestões, lembrando que é um caderno, né, que são sugestões, começando o que são competências socioemocionais, como são essas competências e como elas se organizam, todas as macrocompetências definidas. Você sabia, tem uma dica aqui, como integrar as competências ao trabalho pedagógico. Aí fala do SAF, né? Sequencial, ativo, focado, explícito. Sim. Tudo isso está no caderno do professor, de uma forma bem simples, com uma linguagem bem abrangente, né? Então, Egídio, vimos aí a parte inicial e teórica, não é? Como o que é o engajamento, as dimensões do engajamento, o engajamento socioemocional dentro da concepção apresentada ali das macrocompetências. Vimos que o nosso material de ciências humanas tem um respaldo para esse estudo. Agora vamos pensar na prática. O que fazer para engajar os estudantes no processo de aprendizagem? Vamos participar? Vamos levantar sugestões? A gente vem acompanhando muitos trabalhos, é lógico que o momento agora é bem complexo, né? Mas desde o ano passado, ideias fantásticas dos colegas aí desenvolvendo ações de engajamento nas escolas. É o momento de socializar, para dar ideia para outro colega. Vamos lá. O que fazer para engajar os estudantes no processo de aprendizagem? Vamos bombar esse chat aí, gente. Olha lá, já temos aqui. Fazer com que a aula seja dinâmica, atrativa, diversificada e participativa. Gratidão, Stouzão. Saiu bonito agora, hein? Deve ter saído errado, né? Mas, por favor, me ajude aí a aprender o nome. Gelson, dar voz aos alunos. Muito bem. Como fazer para engajar os estudantes? É importante o Gelson trazer essa questão da voz. Quando eu também, nos combinados de sala de aula, muitas vezes é importante essa questão da voz, né? Da voz e vez, né? E eu me lembro de um princípio que eu sempre utilizava, dar voz a quem tem a vez e pedir a vez a quem tem a voz. Então, é um sentido de estabelecer um espaço dialógico em sala de aula.
respeitando a fala e entendendo e dando espaço para o outro. Isso é muito importante. A Marta, através de estratégias que desenvolvam o protagonismo dos mesmos. A estratégia aí, Marta, é essencial, né? Aparecido José, dar vez também, né? Então seria vez e voz. O Admilson, abrir para o diálogo, protagonismo juvenil. Marcos, eu não estou vendo a contribuição do Marcos aqui. Gigi, você vê? Não, está em branco, Marcos. Você quer falar? Pode abrir o microfone. Você pode falar. Ouvir os alunos a partir de sua vivência. Muda muita coisa, né, Celi? Quando a gente começa a ouvi-los, a entendê-los. Shirley, incentivar a comunicação, nenhum a menos. Muito bem, Shirley, gratidão. Águida, fazer com que o aluno sinta como parte pertencente da aula. Isso é top, hein? Muito. Ser parte, ser pertencente, sentir o pertencimento. Luiz Gídio. Oi, Fábio. O Marcos, tá? Marcos Quirino. Pode falar, Marcos. Ouvindo os mesmos, criando empatia, ensinando a ser cooperativos e proporcionando autonomia e protagonismo. Ah, Fábio, legal. Muito bom, Marcos. Gratidão. Aparecido José, introduzir novas metodologias com significado. É interessante essa ideia de novas metodologias significativas. O Marcos concordou, é isso, Marcos? Gratidão pela participação. Jefferson, o Jefferson, que bênção ele conseguiu aqui. Jefferson, sempre que possível, aliar atividades práticas às teóricas, pois assim estimula-se o protagonismo. Muito bom. Márcia, aula dinâmica, comunicativa e protagonismo. Muito bem, Márcia. Gente, eu fico empolgado quando eu olho tudo isso que vocês já estão trazendo de dicas, e realmente é isso que é importante, que nós possamos contribuir colaborativamente na construção desse espaço formativo, que nós possamos também dar oportunidade para você expressar o que você pensa e que você possa contribuir de fato para que cada um de nós possamos crescer em nosso capital cultural, né? E essa contribuição de vocês é muito importante, tá? A gente agradece muito mesmo. Sem dúvida. Temos aqui, olha, Marcos, provocar os alunos apresentando situações absurdas em todos os segmentos e contextos tidos e reproduzidos como naturais e construtivos. Legal, Marcos. Sandra, alunos protagonistas. Mário, busca ativa. E Josélia, dar autonomia e participação na aula. Então, é sempre importante perceber... Aqui, deixa eu ver aqui. Tá bom. Lu, é sempre importante perceber que o espaço formativo é o espaço de construção de saberes. Então, o professor, ele precisa ser, de fato, aquilo que o Paulo Freire trazia, né? Alguém que auxilia o estudante e, com a autoridade cognitiva, contribua para que o estudante também vá crescendo, vá desenvolvendo, vá ampliando o seu repertório. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Na sequência, a nossa contribuição, lógico, né? Vocês têm uma vivência, às vezes até muito maior, mas a nossa contribuição é com algumas dicas, como fazer na prática. São 6 passos aqui que não são listados, vão vir muitas sugestões aqui que a gente procurou trazer para vocês. O acolhimento, sem dúvida nenhuma, né? Ele faz parte, se não é só acolhimento, oi, tudo bem, você está aqui, mas é acolher para a aprendizagem, acolher nos níveis de aprendizagem, acreditar que todos podem aprender, aprender e desenvolver a aprendizagem. Utilizar instrumentos tecnológicos, nós já vimos que a tecnologia está aí a nosso favor, e incentivá-los e até aproveitar o conhecimento deles é muito importante.
Metodologias, logicamente, falar em engajamento sem falar de escolhas de metodologia, né, não tem como, principalmente as ativas e inovadoras. Valorizar e desenvolver as competências cognitivas e socioemocionais, não ficarmos só em fatos e conceitos, mas pensemos também nos conceitos, procedimentos, atitudes, valores e competências socioemocionais, que é o que as nossas competências regem. Realizar projetos colaborativos e o que a gente considera como difícil, mas não impossível, envolver os pais nesse processo. Eles também têm que estar engajados, presentes, é muito importante. O engajamento não é um produto, mas um processo. É pensarmos no processo de engajamento. É uma das práticas fundamentais, é o feedback. Um bom feedback leva a uma melhora do engajamento, sem dúvida nenhuma. Vai? E como seria esse processo, Gídio? Pensemos no processo antes, durante e após, né? O quê? Em todas as situações. No processo de engajamento no plano de aula, antes, durante e após. Dentro de um projeto, antes, durante e após. Dentro de uma ação interventiva na escola, antes, durante e após. Quer comentar? Fica à vontade, Gídio. Certo. Eu só queria trazer a ideia daquela questão da relação do feedback. Eu acho que traz a compreensão de que o momento da aprendizagem ela é fundamental e que o professor pode, com certeza, contribuir para que o estudante evolua, cresça e possa aprender a partir das situações cotidianas de sala de aula e também das proposições didáticas apreendidas, né, apresentadas pelo docente. Então, quando nós olhamos para esse processo de engajamento, é importante, sobretudo, ter a perspectiva do planejamento, ter clareza de objetivos, né, aquilo que nós queremos e nos propusemos a realizar, a partir da intencionalidade pedagógica prevista na nossa situação de aprendizagem, entender também a turma, conhecer um pouco das suas potencialidades, das suas fragilidades, ou seja, é preciso conhecer, né? Planejar com conhecimento de causa. Mas é imprescindível acreditar. Todos, independentemente se é mais ou menos QI, né? Todos têm capacidades sociocognitivas para ampliar o processo de aprendizagem. Eu não falo isso de que todos, independente do QI, por conta das situações diversas que nós temos no contexto de sala de aula. E durante as aulas é sempre importante esta atitude que o professor precisa ter para que engaje o estudante no processo de aprendizagem. Então, essa proximidade virtual agora, mas nunca antes na história os aplicativos se tornaram tão essenciais como agora, os aplicativos tecnológicos. A construção de ambiente de aprendizagem no contexto que a gente está vivendo, um ambiente de aprendizagem virtual ou parcialmente presente. Então, esses aspectos todos fazem parte desse processo de engajamento. O professor estar ali, no dia certo, na hora prevista, para que ele possa contribuir com o estudante em busca de auxiliá-lo na compreensão das suas queixas, das suas dúvidas, para que ele possa escutar suas proposições. Então, o acolhimento necessário para que esse espaço de aprendizagem vai se tornando algo vivenciado, algo necessário. Então, a gente precisa sentir-se necessário para a vida de alguém, e a vida do estudante é também importante para todos nós, enquanto educadores. Então, é preciso ainda que nós saibamos que eles dependem e necessitam de nós. Não sei, esse negócio foi para frente e parece que tem vida própria aqui. Eu não estou conseguindo voltar.
Espera aí que eu estava com o mudo ativado. É que a gente clica um pouquinho antes porque ele tem um delay, né? Aí, às vezes ele vai mais rápido. Tá aqui comigo. Bom, o engajamento, podemos continuar aqui, Gide? Engajamento por meio das metodologias ativas. A gente fez uma busca, viu, Fábio? No caderno de tecnologia, o ATPC da semana passada, o CMSP, foi incrível, ativou nossa curiosidade aí para o caderno de tecnologia e a gente encontrou lá e fica a dica e o convite para o engajamento da área de ciências humanas aí com os professores do Inova. Eu sei que isso já acontece, mas de tecnologia tem umas metodologias muito bacanas. E esse engajamento, essa metodologia ativa é o que vai permitir esse engajamento. Esse material é um material lá de tecnologia, tem muitas atividades bacanas lá que dá para a gente, né, também fazer parceria e auxiliar. E vem uns questionamentos, né? Achei muito interessante como estamos ensinando, parceiro do estudante, o papel do professor, que é como mediador, promove a interação, que é a cultura digital, o acolhimento, se permite aprender, compreensão de híbrido, né, os desafios, dar o primeiro passo, experimentar, e aí vem todo adaptar, aprendizado ativo, e vem toda uma sugestão de modalidades aqui, resolução de problemas, projetos entre pares, ensino híbrido, né, ou atividades híbridas, laboratório presencial, rotação individual, sala de aula invertida, são muitas sugestões que vão auxiliar nesse processo de engajamento, né? Quando a gente faz um comparativo do tradicional com uma estratégia educacional inovadora, a gente percebe que só pelas orientações que vemos aqui, a gente já percebe como fica claro o engajamento, como fica clara a presença pedagógica. Por quê? Porque são essas ações que vão permitir novas ações, né? Então, quando olhamos a avaliação somativa em contrapartida na proporção de uma avaliação formativa, nós vamos perceber que são concepções bem diferentes. Às vezes necessitamos, não é, Gide? De uma... ela faz parte do processo. Não é falando, olha, isso é bom, isso é ruim. Não é isso. Mas dentro da intencionalidade, que é engajamento, quais das ações elas trazem um resultado mais apropriado? Vai? Quer comentar da tabela do Venturelli, Gide? Sim, Lu, é importante perceber a perspectiva, né? Quando nós adotamos uma perspectiva de uma educação tradicionalista ou tradicional, o foco não está num processo de autonomia do estudante. Então, com certeza, o foco vai estar na potencialização da função do docente e do professor. E quando nós olhamos a necessidade de engajamento por meio de metodologias ativas, nós vamos redescobrir conceitos novos, conceitos importantes, que nos dinamiza, nos potencializa e nos coloca em sintonia com um processo de autoformação e de autoconhecimento também. Porque, com certeza, todos nós, quando olhamos para essa tabela, vemos que do lado esquerdo da educação tradicional tem tudo aquilo que a gente não deseja, mas que acontece em muitos lugares. E tudo aquilo que está no lado direito acontece parcialmente, mas que pode potencializar para melhorar as práticas docentes, o processo de aprendizagem. É nesse sentido que se muda de perspectiva. O estudante é o centro, os recursos educacionais não são únicos, são múltiplos, as qualidades de estilos e compreender a forma de aprendizagem de cada um também é diferente. O processo de autoaprendizagem se faz necessário, porque todos nós temos a capacidade de aprender de forma diferente, ser capaz de ter autocrítica, uma capacidade de autoanálise, de criticidade, e tudo isso vai nos auxiliando num processo de redescoberta
Então, quando eu olho para engajamento por meio de metodologias ativas e olho o modelo educacional que estou proporcionando, só vai fazer sentido para todos nós um modelo educacional que seja inovador, que traga proposições e formas de aprendizagem que desestabiliza o nosso status quo, a nossa tranquilidade, e nos potencializa, nos dinamiza para a construção de aprendizagem colaborativa. E é isso que tem sido sempre mais proposto nas universidades, nos estudos que se faz atualmente, de que é necessário a busca de uma aprendizagem colaborativa, Lu. Sem dúvida, Egídio, é importantíssimo a gente pensar, né, nessa mudança de paradigmas. Se eu quero desenvolver engajamento, ou se eu quero me sentir engajado, eu também preciso mudar alguns paradigmas aí e compreender essas novas metodologias. Não é? É elas que vão nos auxiliar muito nesse processo. Finalizando essa parte teórica, Egídio, teórica não, né? De aprofundamento com um pouco de prática, a gente vê a teoria na prática e aí a gente vai ver um pouquinho ainda, acredito que dá tempo, do roteiro de estudo e do ensino médio. Tá, eu vou tentar ser bem breve aqui, embora esse processo de reflexão ele exige um pouco de atenção nossa. Primeiro porque é o desafio acadêmico. Enquanto docente, nós estamos sempre aprendendo. Então, o nosso processo de aprendizagem docente, ela acontece a partir da prática educativa. Então, nós precisamos olhar, enquanto docente, para a expectativa de aprendizagem, aquilo que nós desejamos que os estudantes aprendam por meio de processos desafiadores, para que ele tenha a excelência acadêmica. Eu coloquei proficiência, mas vinculando o conceito de excelência acadêmica. Do outro lado, o conceito que se traz aqui da aprendizagem ativa é aquela que motiva o estudante no desenvolvimento do processo de aprendizagem, tornando o sujeito. Então, o estudante, ele deve sentir-se sujeito do processo. E essa busca de aprendizagem vai sempre exigir novos espaços de aprendizagem. Esses espaços eles podem ser internos ou externos. Quando nós olhamos para a própria escola ou quando nós olhamos para uma atividade extracurricular, quando você vai, por exemplo, para um teatro ou para uma atividade externa. Então, é importante para nós que esta aprendizagem ativa mobilize os estudantes e motive-os. E outra coisa que é trazida nesse aprofundamento são as experiências educacionais enriquecedoras. E aí, com certeza, nós temos ganhado muito com esse momento, embora não desejássemos, esse momento pandêmico, o quanto nós crescemos nos espaços virtuais de aprendizagem. Então, a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, o centro de mídia, a utilização de softwares e assim por diante, de aplicativos e tudo mais. Então, tudo isso contribuiu, de fato, para que ampliasse o espaço de aprendizagem, o desenvolvimento da cultura, a aproximação da universidade das escolas, e até agora com o novo ensino médio, a proximidade da universidade para que os estudantes também possam adentrar a universidade a partir do currículo que está sendo proposto. Uma outra categoria que a gente traz para a reflexão é o ambiente de apoio da aprendizagem. E isso eu acho fundamental e nós queremos ressaltar. Sentir parte do processo de aprendizagem, utilizar o espaço diversificado, tanto da escola quanto dos ambientes virtuais, para desenvolver trabalhos educacionais. Isso daqui é importante, principalmente para que o estudante ele possa ser motivado a ter um espaço para que ele possa concentrar-se, desenvolver-se e buscar aquilo que nós queremos e desejamos, que são os trabalhos
integrados, né, para que ele amplie o capital cultural, engaje em busca dos saberes, a partir dos múltiplos componentes curriculares, porque eles podem ter acesso a todos esses saberes. É isso aí, Lu. Muito bem. Pensemos, então, nos roteiros de estudo. Como nós temos aqui, Gídio, 15 minutos, e a gente percebe, assim, uma necessidade, um pedido em relação ao ensino médio. Então, a gente vai aproveitar esse momento inicial aqui, porque essa análise de pedagogia da presença pedagógica, engajamento e até mesmo roteiro de estudo, ele vai permitir aí muitos ir e vir, né? Então, querendo ou não, é um processo que nós estamos, então a gente vai voltar, retomar, aprofundar, trocar ideias. Quando pensamos num roteiro de estudo, porque, Gida, acho importante a gente trabalhar um pouquinho aquela parte das habilidades que os professores estão pedindo, né? Então, nós vamos dar uma passada rápida aqui e a gente retoma, lógico, se vocês acharem importante, essencial, se estiver dentro, né, do contexto que vocês avaliarem aí. O roteiro de estudo, nós temos todo um processo na elaboração. Esse roteiro de estudo, ele vai, querendo ou não, dependendo da situação, atender de uma forma geral, né? Pode ser um roteiro de estudo para esse momento pandêmico, pode ser um momento de estudo, que é o que nós estamos propondo aqui, para a recuperação. Então, vamos estar trabalhando com carinho essa parte do roteiro de estudo, vamos estar aprofundando. Quando pensamos num roteiro de estudo, quando a gente pensa numa ação, vários questionamentos nos vêm. Mais do que o questionamento, é a gente pensar exatamente em todas essas concepções que nós estamos desenvolvendo na nossa formação. Então, pense bem, quais perguntas irão instigar ou desafiar os meus estudantes? A importância das perguntas. Boa parte da turma apresenta dificuldade na leitura e escrita, a temática, a competência leitora e escritora, né? Como vamos desenvolver, que ações vamos fazer, como recuperar o que foi aí, de certa forma, o que ficou. Alguns estudantes não se concentram, não conseguem realizar sequência. Que estratégia? Olha a temática, né? Então, onde eu vou buscar apoio? Eu vou buscar apoio nas perguntas bem elaboradas, nas concepções de leitura e escrita, nos tipos de estratégias, nas metodologias ativas, nas ações de engajamento, os alunos distantes, agressivos, vão pensar nas dimensões do engajamento, qual metodologias ativas. Então, é toda uma base que vai nos auxiliar nesse momento. Além disso, nós temos aqui um currículo, né, já pronto aí para a ação, já estudado, ensino médio, a gente começando a aprofundar. Temos já habilidades essenciais e habilidades de suporte já indicadas desde o primeiro dia de aula, aí lá no começo, né? Parece que faz tanto tempo, não faz tanto tempo. Temos material de apoio, currículo em ação, caderno do professor, caderno do aluno, veio impresso para as escolas, a maior parte recebeu, se não recebeu, está para receber, mas mesmo independente disso, já tem, e a gente já pode estudar, a gente já pode pensar quais ações nós vamos desenvolver e como nós vamos estar colocando nos nossos roteiros. E o próprio CMSP. É aqui que a gente quer chegar, né, Egídio? Quando a gente vê o novo ensino médio, está vindo a formação, a gente vai estar fazendo essa formação, mas nesse momento que a gente já está começando o ano, a gente já está olhando como eu devo proceder para desenvolver um roteiro de estudo. Então, primeira coisa que a gente analisa, a organização curricular. Como está organizado o novo ensino médio, primeira série do ensino médio? Ele apresenta competências, habilidades, categoria e objetos de conhecimento. O que difere do fundamental? A mesma competência, a mesma habilidade, a mesma categoria, mas cada componente aqui traz o seu objeto de conhecimento. Então, a competência, essa é uma competência específica
para ciências humanas. Então, essa competência 1 é uma competência de ciências humanas. E que competência é essa? Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Então, observem que o aprofundamento na primeira série do ensino médio é uma competência mais apurada, né? Nós vamos analisar processos, compreender e posicionar-se criticamente e tomar decisões. Na sequência, no caderno do professor, nós temos um destrinchar, né? Então, o caderno do professor no ensino médio, ele precisa ser ali, né, bem analisado. Quais são os conhecimentos, as habilidades, atitudes e valores que estão relacionadas a essa competência? Então, essa competência 1, ela possui 6 habilidades, mas devido ao momento pandêmico, vocês vão ver que só tem 4, A1, A2, A5 e A6. Se não fosse o contexto pandêmico, logicamente, as 6 estariam aí, tá? Para que sejam desenvolvidas. Além disso, já dá uma dica enorme dentro dessa competência, qual socioemocional desenvolver, qual atitude e valor desenvolver. E toda essa competência, toda essa estrutura, há uma questão norteadora para ser desenvolvida. Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Essa pergunta, ela vale para filosofia, sociologia, história e geografia. Vamos pensar agora na habilidade proposta no primeiro momento. Um alerta aí. Lá nas habilidades essenciais de suporte foi indicada em geografia, logicamente, né, que eu estou com ela na mão aqui, depois a gente vai ver nos outros também, mas em geografia, as habilidades do 9º ano para serem recuperadas. Já tem a sugestão lá nas habilidades. Mas a ideia aqui, nesse momento, é levá-los a analisar essa primeira concepção da organização curricular para podermos pensar em todo o engajamento. Então, essa habilidade, ela observem que ela traz, né, os verbos ali, uma ação maior do que no fundamental. Identificar, analisar e comparar. Tá, como é que eu leio essa habilidade? Vamos lá, então. O código dela é EM13, né? A gente lê 13, mas CHS 101. O que isso significa? Significa que... Deixa eu ver se eu vou apertar no lugar certo aqui, meu Deus. Isso. O primeiro par de letras significa que é ensino médio. O primeiro par de números significa que vai servir da primeira série à 3ª série. Então, essa habilidade ela vai voltar ou pode voltar em qualquer momento dos 3 anos ou vai ser desenvolvida durante esses 3 anos. Ciências humanas e sociais aplicadas é o nome, né, do nosso componente. Esse 1 é o primeiro número aqui, depois da letra, é a competência 1. Habilidade 1 da competência 1. Competência 1, habilidade 1, já vimos que são 6 habilidades para serem desenvolvidas. Aqui vem o ponto mais interessante em relação a esse material do ensino médio. Dificilmente, se eu pego os meus temas e vou para a sala de aula ali, individualizado, se temos a mesma habilidade, se temos a mesma competência, a mesma habilidade, a mesma categoria, é importante o trabalho coletivo. Então, aqui, né, Egídio, foi muito interessante, porque eu e o Egídio fomos observando os objetos de conhecimento e qual a contribuição que cada um pode dar, ou como vamos desenvolver, ou quais os objetos que estão interligados e que estão relacionados. E o que nós fizemos? Isso aqui é uma análise
nossa dentro do material. Mas o que a gente está propondo aqui? Que vocês levem isso para a formação lá na escola. O que é importante? Sentar, filosofia, geografia, história, sociologia, observe o objeto de conhecimento, o que cada um tem ali para contribuir, como é que nós vamos fazer o nosso trabalho coletivo. Você usou uma palavra interessante, né? É hora de colocar as cartas na mesa, não é isso, Gídio? Quer comentar? Certo. Temos aí alguns minutinhos. Os minutos finais, mas tudo bem. Acho que a gente pretendia chegar até aqui, porque a gente queria realmente discutir um pouco isso com vocês, né? Porque a ideia aqui é o engajamento docente, e quando nós pensamos no grupo de professores, é importante trazer os saberes para serem socializados. Então, a socialização dos saberes para o trabalho colaborativo, porque, de fato, quando se pensa num trabalho inter ou transdisciplinar ou interdisciplinar, é importante ressaltar a contribuição de cada capital cultural presente ali na unidade escolar. Então, os saberes da filosofia, os saberes da sociologia, os saberes da geografia, da história, colocados à mesa. Então, eu falei para a Lu, então é hora de colocar as cartas na mesa, o que cada um pode fazer para, de fato, contribuir num processo de trabalho coletivo, em vista de fazer com que os componentes conversem, dialoguem e que haja uma proposição de um trabalho que seja, de fato, efetivo e colaborativo. Né? E é essa sugestão que nós estamos trazendo, um roteiro de estudo de forma interdisciplinar. Que não vai dar para continuar. Para a gente, de certa forma... Você pegou o controle? Não, né? Não peguei, não. É só uma dica aqui, quando a gente pensa numa etapa, gente, a gente tem aqui o que é essencial ter num roteiro, mas as palavras mudam, a sequência muda. O que queremos deixar aí para vocês? Páginas 14, 15, 16 e vai até lá na página, tem todas as dicas de como utilizar cada estratégia, não para o roteiro, logicamente, mas contribuindo com o roteiro para desenvolver o quê? Cada parte dessa. Se vocês pegarem aqui na página 15, nós temos 18, conhecimentos prévios, sensibilização, tipos de estratégia, como ser desenvolvida, situações problema, mapa conceitual e etc, etc, etc. Tá? O mais importante que nós vamos estar sugerindo para vocês é a gente pensar num roteiro, mas um roteiro que traga realmente o engajamento. Então, a ideia é mostrar esse engajamento. E só aqui na introdução desse roteiro, que é uma parte que foi extraída lá do próprio caderno do professor, quando você prepara um roteiro, você traz o estudante para você. Observe nessa introdução, é obrigatório, na introdução, a questão é importante você trazer uma introdução ali, deixar claro para o estudante o que você quer. Olha só, convidamos você a expandir seus conhecimentos, sua curiosidade, então essa mais por meio de desafios, com o intuito de estimular a reflexão sobre temas apresentados e promover o aperfeiçoamento da sua trajetória particular e coletiva na sociedade em que vivemos. Olha a preocupação aí com a vida do estudante. Você é o personagem principal das ações voltadas para a resolução de problemas reais, com a sua participação efetiva e construtiva, assumindo uma voz ativa nas decisões e propostas de atividade, que dependem, olha lá, a gente já deixa uma sequência aí, dependem do que para que isso aconteça? Planejamento, organização, estabelecimento de metas e estratégias de ação. Você irá perceber, ao longo das atividades propostas, que os diferentes componentes que formam a área de ciências humanas irão apresentar temas relevantes da contemporaneidade de maneira ordenada e complementar. Dessa maneira, você irá ampliar e organizar seus conhecimentos,
além de aprimorar sua experiência pessoal e sua condição cidadã e que contribuirá com o seu projeto de vida e lhe concederá fazer a diferença no mundo. Então fica a reflexão, venha refletir com a gente. Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? São as cenas dos próximos capítulos, e desta forma a gente agradece e finaliza esse momento de formação, desejando que vocês todos possam sempre estar atentos ao processo que nós estamos vivendo, e a esse momento também, e que a sua colaboração será fundamental para construirmos juntos roteiros que sejam empolgantes e empolgadores, tá? A gente agradece. Nós vamos pedir que vocês, por favor, participem da avaliação, participem dando sugestão, porque sem a contribuição de vocês, nós não avançamos, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Estou só continuando, está indo na íntegra esse PPT para vocês analisarem as sugestões aí, as ideias. No finalzinho aqui também, sugestões de critérios, mas que se fazem presentes no material, tá? Muito bem, agradecemos imensamente a participação de vocês, a presença de vocês, e que continuem nos auxiliando na formação e que a gente possa estar sempre presente. Gratidão à equipe do Núcleo Pedagógico, Irma, Fábio, aos companheiros PCNPs que nos auxiliam muitíssimo nessa trajetória.